Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí. Mas, nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. 3, 2, 1, gravando. Quero te trazer alguns detalhes de como estão os treinamentos do Luan, volante do São Paulo. Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante, inclusive, na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B, e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo, porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi pro campo, até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, não estava treinando mais em horários alternativos. E aí, dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí a disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan tá se dedicando, o Luan tá se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o Tricolor Paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo, se eu fosse o Hernan Crespo e não como eu sou o André Hernan, apenas estou dando aqui a minha opinião. Dos 3 nomes, seria o Arboleda, o Alan Franco, e eu acho que pela maneira como o Crespo gosta de jogar ofensivamente, acho que um bom terceiro nome seria o Sabino, na minha opinião, porque ele tem uma boa saída de bola, ele é ousado em muitos momentos, pode fazer esse giro, né? Então, se for para escolher 3 nomes, que é isso que eu quero puxar aqui com vocês, esse seria o meu trio titular. E para você, Renan?
Uma boa opção, Pri. Eu não descartaria o Ferrarese, porque o Alan também, mesmo na linha de 4, normalmente ele joga do lado esquerdo da defesa, né? Mas, para mim, não teria problema nenhum colocar o Sabino. Também, sempre que precisa, corresponde. Ótimo jogador, inteligente taticamente, sabe sair jogando com qualidade, quebra de linha, enfim. Eu gosto também do Sabino. E quando você perguntou do Arboleda, o último jogo ele jogou muito mal, né? O time inteiro jogou muito mal contra o Vasco. Mas o Arboleda também é um jogador que tem alguma regularidade no São Paulo há algum tempo. Momentos de oscilação, o que é normal para um time que oscila, né? O duro seria, o time inteiro tá bem e o Arboleda vai dar uma falhada. O time tá jogando bem, falha e perde por causa da falha individual do Arboleda. Não é o que acontece, né? Então ele oscila, como oscila todo o time. Um ano e 2 meses o São Paulo ficou com um sistema da defesa muito exposta, sempre muito vulnerável, né? O meio de campo defensivo sempre muito exposto e prejudica também a defesa. Você tem que correr mais, você tem que fazer muito mais cobertura do que um sistema bem compacto, que não era o caso, entendeu? Então, eu confio demais no Arboleda. Eu acho que ele é um zagueiro. E no sistema com 3 zagueiros, né, ele sendo da sobra, que é isso que você faria, certo? Ele jogando na sobra, ou o Alan na sobra, o Arboleda na direita, o Sabino na esquerda. Acho que depende do jogo, né? Porque, na verdade, principalmente o Alan Franco, a gente vê em muitos jogos, quando joga Alan Franco e Arboleda, a gente vê muitos jogos deles invertendo, né? O Alan Franco. Então, acho que pode ser... Quem que você acha que você prefere na sobra? Então, em algumas poucas oportunidades que eles jogaram dessa forma, de fato, como com 3 zagueiros, e o Arboleda, como da sobra, né? Como líbero, ele tem uma inteligência de cobertura muito boa. E o Arboleda tem boa velocidade. Que esse jogador tem que ter o mínimo de velocidade para fazer coberturas, né? Na sobra ali. Eu acho que seria... Mas você não acha o Alan uma boa opção para isso? Não, pra sim, sobra. também é. Não, também é uma boa opção. Também é uma boa opção. Só que normalmente, os dois, na função de 3, esses 2 zagueiros aqui, não da sobra, os 2 zagueiros, eles têm uma função de sair à caça, né? Você tem que encostar mais. O outro, mais na sobra, é mais de leitura de jogo, né? E o Arboleda, algumas vezes que ele sai na caça, ele deixa espaço, em algumas situações, não é sempre, né? Eu acho que, a princípio, seria assim para mim. Em algumas oportunidades, assim, eu achei que o Arboleda jogou bem, assim. A princípio seria isso, mas óbvio, ele vai ter aí um tempo mínimo aí para trabalhar, para variar. A gente nem sabe se vai ser 3 zagueiros, né? A gente tá colocando aqui. Eu adoro 3 zagueiros. Tudo que eu ganhei no São Paulo foi nesse sistema. Então, parece que eu vejo o São Paulo há 20 anos jogando desse jeito. Eu acho que tem que ser enraizou dentro do clube essa formação. Eu acho que deveria ser. E pelos zagueiros que a gente tem, né? É uma posição que a gente não... A posição que, assim, quando fala em zagueiro, estamos tranquilo. É essa posição que eu mais confio. Vai jogar o Sabino, vai jogar o Arboleda, vai jogar o fulano, o Alan, o Ferrarese. É uma posição que eu tô tranquilo. Então, você tendo tanta opção, assim, boa, de várias características, eu usaria dessa forma. A princípio, né? E, claro, leitura de jogo, determinado adversário. Isso aí é da inteligência do treinador, né? Estudo ali da comissão técnica. Vamos enfrentar o Flamengo, fora de casa. Como que a gente pode pressionar eles? Como que a gente pode se posicionar baixando as linhas para jogar em contra-ataque? Como que seria melhor para a gente manter a posse da bola, para a gente propor jogo? Isso tudo é leitura de jogo antes dele acontecer. Mas daí depois nós vamos jogar contra o Bragantino também fora de casa. Muda a leitura. Bragantino pressiona de uma forma... Então, tudo isso... Mas a gente tem que ter, como ele falou na entrevista coletiva dele, que você estava presente, identidade. Identidade. Ele falou várias vezes essa palavra. E identidade, repito, ela passa não por um esquema tático, e sim um modo de jogar. E aí não importa o esquema tático e não importa os jogadores que estejam dentro de campo. Identidade é você ter uma forma de jogar, independente do lugar, se está jogando em casa ou fora de casa, ou quem esteja dentro do campo. E quando eu falei sobre isso, eu até citei o Bahia do meu patrão. É um time que, onde quer que jogue, tem uma identidade, joga daquela forma. É óbvio que às vezes joga mal, às vezes joga bem, às vezes ganha, às vezes perde. E tá tudo certo. Mas você vê ali uma identidade.
Você sabe o que o Bahia vai fazer dentro do campo.